Me causa uma estranheza o uso do termo casamento acidental. Acaso existe acidente se falando em espiritismo? Se não existe acaso, coincidência, tudo tem um porquê. Como entender que seja um acidente, um casamento? Se tem um porquê, tem uma justificativa. Como não tenho vínculo afetivo, não tenho vínculo moral, eu só tenho vínculo carnal, denominou-se acidente por quê? Porque foi um acidente de percurso. Você encontrou uma pessoa que não era para encontrar. Houve uma afinidade com a pessoa que você nunca viu. Né? E, eu gostei de você também, vamos casar, ou vamos juntar, vamos viver junto, ou então vamos passar essa noite juntos. Não foi um acidente, não é que pensamos que acidente é alguma coisa que De colisão, de né? colisão, sei lá, alguma coisa que eu dei uma trombada com você, né? O que se diz de acidente é que não estava previsto acontecer e aconteceu. Eu posso ter um relacionamento com a pessoa, ela previne, mas de repente, numa situação, ela engravidou. Não foi um acidente de percurso, porque eu estava tendo um percurso normal e acabou sofrendo um acidente, ou seja, não, algo inesperado. Perfeito. Então isso pode acontecer. Eu imagino e me corrija se eu estiver errado, nesse caso ela até colocou o casamento acidental, né? O termo específico, né? Eu imagino assim, o livre-arbítrio a gente nunca perde. O livre-arbítrio de fazer nossas escolhas. Eu acho que o acidental, como você falou, não é esse sentido de colisão, mas é assim, vamos pensar que... Não estava na tua rota. Isso, né? Então assim, o meu planejamento reencarnatório era para eu ir mais ou menos nessa linha. E aí, o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas, as minhas opções, eu não fui firme. Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não lembro da minha vida passada, eu não sei exatamente o que eu tinha que fazer. Mas se a gente consultar a nossa consciência, o nosso íntimo, sempre tem uma vozinha que fala e a gente é teimoso, né? É o que chama lápis de memória. Ele aflora, mas... não explica, mas... a gente sabe que, não era para eu ir por aqui, eu não deveria estar fazendo isso. E às vezes a gente relaxa o orar e vigiar ali, deixa os nossos instintos mais primitivos, ou enfim... E as leis continuam, né, em vigor, tanto do nosso livre-arbítrio como na concepção, relação sexual, né? É como eu disse, o relógio biológico e cronológico não param. Mesmo que eu queira pará-lo, ele não para. E o que a gente chama de acidente, de repente, eu não fui, como você falou, prudente em aguardar minha alma gêmea, lá. Sim. Mas... é o que eu tinha para agora e eu gostei, eu vou tentar. Por isso que se diz que fracassou num casamento, mas no outro ele foi feliz. Então aquele primeiro foi um acidente de percurso, já o segundo já foi aquilo mais a termo do que deveria e nem ser. Tudo está perdido, né, Jaime? Porque assim, se a gente desviou um pouco a rota, um avião, né? A gente fala assim, eu vou sair daqui de São Paulo. Tem uma tempestade ali, ele deu a volta por lá. Eu tô em São Paulo e eu vou chegar em Brasília. É o ponto de partida e de chegada. Se no meio do caminho teve uma tempestade, ele vai para outro aeroporto. Não tá perdido, vai demorar um pouco, vai ter outros desafios, mas não quer dizer que a gente não vai chegar. E às vezes a gente pode até completar a nossa encarnação de forma positiva, né? Mesmo tendo esse desvio, né? É que às vezes eu acho que a gente abusa um pouco, eu falo por mim, de falar assim, tudo tá escrito. É mais como se fosse para consolar a minha mente de que eu não errei, né? Como quem diz... Ou não deu certo agora, mas vai dar depois. Para justificativa para não assumir a minha responsabilidade, né? Sim. É por aí. Porque às vezes é mais difícil, né? E eu falo por mim, de novo, dizendo, né? Porque às vezes é mais difícil eu olhar para um passado e saber que eu fui imprudente. De eu olhar um relacionamento anterior que eu tive e eu admitir que eu fui machista, que eu não fui fiel. Acho que tem que trabalhar o orgulho mesmo. A gente antes tenta achar um monte de outras justificativas, né? Antes de olhar para nós mesmos, né?
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.